O que é que nós precisamos alcançar vindo à igreja? O que é que a comunhão com um grupo religioso deve fazer acontecer em cada um de nós? O que significa a gente se reconhecer como religioso ou religiosa? Quando alguém pergunta para outro alguém, qual é a sua religião? E essa pessoa diz, eu sou tal coisa. O que isso quer dizer? Uma vez, conversando com o nosso querido pastor Leonardo, e ele é atleticano, e ele é muito atleticano, eu perguntei para ele, o que significa ser atleticano? E ele tomou um susto e, num primeiro momento, até achou assim que a pergunta era meio ríspida. Eu tive que dizer, calma, eu só quero entender o que significa você se considerar atleticano. O que é isso? O que significa alguém se considerar cruzeirense, americano, ou se considerar mangueira, portela? O que isso quer dizer? Irmãos, quando você responde a alguém que você é evangélico, e alguns não querendo carregar o peso do nome evangélico por achar desgastado, dizem, eu sou cristão. O que você quer dizer com isso? O que significa isso? Significa que você defende um conjunto de ideias, que você pratica algum tipo de conjunto de rituais, que você valoriza algumas coisas e outras não. O que isso quer dizer? O que é que nos traz no domingo à noite à igreja? E se eu olho aqui, nós temos hoje aqui pouco mais de 50 pessoas. É um número baixo ou um número alto, depende do ponto de vista. Se a gente olhar a partir de igrejas que defendem ter 50 mil, 10 mil, 3 mil pessoas, parece que é muito baixo. Mas se a gente considerar que o Mestre Jesus, subindo ao monte, orou a noite inteira e descendo, escolheu 12 para que estivessem com ele, aos quais deu o nome de apóstolos, já é muita gente. 50 em relação a 12 é muito, em relação a 5 mil parece pouco. Mas que fosse um. O que significa esse um vir à igreja domingo à noite? Nós precisamos encontrar a sabedoria que nos dê a paz de existirmos no tempo chamado presente. Eu respondi ao pastor Léo, que não teve resposta à minha pergunta, que ser atleticano, ser cruzeirense, ser da Mangueira, da Portela, de qualquer outra escola de samba ou de qualquer agremiação, significa que você se identifica com os valores daquela instituição, daquele grupo, que você os acha importantes para a sua vida e que você tenta reproduzir na sua vida os valores daquele grupo. E é estranho quando você vê alguém que defende um time de futebol agredir outras pessoas na rua. Ele está se identificando com o quê? Com nada. Ele está usando aquele time para se identificar com o pior que existe no mundo. Ele está usando aquela instituição como uma desculpa para colocar para fora o pior que existe nele. Isso acontece com a igreja também. Às vezes a gente diz que é religioso, que é cristão, budista, não sei o quê, e na verdade nós usamos isso como uma desculpa para vomitar o pior de nós. E aí, em nome da suposta fé, da suposta igreja, do suposto Deus que a gente diz defender, a gente se torna preconceituoso e começa a dizer quem é salvo, quem não é, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. E ontem eu vi uma história interessante. Fomos visitar um amigo, ele saiu do hospital, recentemente, esteve internado durante mais de 10 dias, e ele me contou que ele teve uma vontade enorme de agradecer a Deus e subir ao monte. Então, antes de chegar em casa, ele disse para a esposa, vamos ao monte, eu quero orar e agradecer a Deus, porque Ele me tirou do hospital, porque, apesar de todas as lutas, eu ainda acho que tem uma solução para tantos problemas. Ele queria muito louvar a Deus, e ele subiu ao monte,
só que já encontrou outras pessoas lá. E quando ele estava louvando, alguém chegou perto dele e disse: o senhor dá licença? Ele disse: pois não. O senhor iria a uma audiência com o juiz no fórum, com uma bermuda, igual o senhor está aqui? Agora o senhor vem aqui para orar ao Deus dos deuses de bermuda? E ele disse: e o senhor sai do seu lugar para vir me julgar? Em nome do seu Deus, porque o meu Deus me tirou do hospital e antes de chegar em casa eu quis passar aqui para agradecer, e o senhor só consegue ver a minha bermuda, não consegue ver o meu coração, não consegue ver a minha alegria, não consegue ver a minha gratidão, mas vê a minha bermuda. O senhor quer tirar o cisco do meu olho carregando uma trave no seu. E o cara só diz assim: só me perdoa, só me desculpa, só me desculpa. Interessante, né, irmãos? O que aquele moço estava defendendo? Não era, com certeza, Deus. Até porque, se a gente entender Deus como nós entendemos aqui na comunidade cristã, a partir da Bíblia, ele cria o homem e a mulher, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, para quem foi criado nu, estar de bermuda já está muito vestido, né? Mas muito mesmo. Mas aquele moço não entendeu. O que é que você vem fazer aqui? Você vem buscar uma sabedoria para te posicionar em paz nesse tempo chamado presente, chamado agora. Mesmo que o seu tempo presente seja cheio de lutas, é a paz que excede a todo entendimento. E eu vou te mostrar, ou eu desejo te mostrar, conforme Deus pôs no meu coração, a partir das Escrituras, como é que você pode começar a encontrar essa paz no seu coração de uma forma muito prática. Amém? Serão 4 referências. Atos 17, verso 24. É um discurso que o apóstolo Paulo faz na Grécia, em Atenas, quando ele chega em Atenas. Diz assim, no meio do discurso, eu estou pegando o meio do discurso, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Veja, Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o dono do céu e da terra. Não mora em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo, Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só homem fez gerar todos os homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando para cada um os tempos já dantes ordenados e os limites da habitação de cada um, para que buscassem a ele, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 10. Assim fez passar Jessé todos os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse Jessé: ainda falta o menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge, porque este mesmo é o novo rei de Israel. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Amém. Glória a Deus. Eu gosto tanto desse texto. Abra agora, por favor, um pouquinho na frente, 1 Reis, capítulo 2, verso 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, morrerei. Esforça-te, pois, e seja homem. Guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Amém. E agora a última referência, eu falei que são 4. Abra em Salmos, capítulo 39, Salmo 39, carinhosamente chamado assim, verso 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como a palmos pequenos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que se veja e esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam e amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amém. Nós lemos 4 referências e as 4 referências têm o poder de nos conceder uma sabedoria que vai funcionar como uma chave para que você alcance o melhor dessa vida. Então, nessa noite, eu quero te entregar uma chave para que você possa abrir uma porta e entrar por ela e alcançar o melhor que essa vida tem para você. Mas essa chave, ela existe a partir do conhecimento. Na verdade, tudo que um homem pode adquirir com a sua passagem por esse tempo chamado vida é conhecimento. Nós lemos no Salmo 39, no finalzinho do texto que eu li, que Davi diz assim: todo homem, por mais firme que esteja, é vaidade. E em vão os homens vivem amontoando as coisas, sem saber quem vai levar todas essas coisas. A gente junta para os outros, a gente junta para que outro possa desfrutar, para que outro possa perder. Então, o que eu posso acumular na passagem por esse tempo chamado vida é uma coisa chamada conhecimento. O conhecimento é essa chave que a gente pode abrir a porta e passar por ela e viver o melhor que essa vida tem para nos oferecer. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que está escrito em Atos. Atos, Paulo chega à cidade grega de Atenas, e Atenas e a Grécia é o berço da filosofia como nós a conhecemos. Todos os grandes filósofos, quase todos os grandes filósofos vieram da Grécia, nasceram ali, produziram ali e entregaram para nós conhecimentos tremendos, conhecimentos que Paulo usou para codificar e sistematizar o ensino do Deus de Israel. Então, quando nós pegamos as cartas de Paulo, nós podemos entender a metodologia filosófica grega que Paulo usa, estudioso como ele era, para fazer entender as revelações do Deus de Israel. Era um povo extremamente culto. Paulo chega a esse lugar e os gregos, eles tinham no meio da praça de Atenas um lugar chamado Areópago. E qualquer pessoa poderia subir ao Areópago, era uma espécie de coreto, e pedir a atenção das pessoas, e as pessoas que estavam por ali, e a Bíblia nos conta que os gregos se ocupavam muito de ouvir sobre as novidades, eles queriam saber o que há de novo, qual é a
de última descoberta a respeito de tudo e qualquer coisa. Não era uma questão de saber a novidade da fofoca, sabe com quem está dormindo a filha da Candinha? Não era esse tipo de conhecimento, mas os conhecimentos de todas as áreas, da filosofia, da geografia, tudo que se pudesse produzir pela cultura, pelo saber humano, se dizia ali, as pessoas se interessavam. Então Paulo, sabendo disso, sobe ao Areópago, bate as mãos e pede que lhe deem atenção. E ele começa a falar que ele, chegando àquele lugar, ele observou que era um povo muito religioso. Era um povo muito religioso porque ele viu altares a vários deuses. Mas ele notou que havia um altar vazio. E ele disse: eu quero falar do Deus invisível, o Deus que vocês deixaram um altar para ele. E ele começa a falar desse Deus, e aí ele chega àquele ponto onde nós começamos a nossa leitura. Ele diz: olha, esse Deus fez todas as coisas. Ele fez o mundo e todos que existem nele. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. Todas as coisas são dele. Ele não precisa morar em casa feita pela mão do homem, nem sequer é servido pelas mãos dos homens como se precisasse. Não, ele é que dá aos homens tudo o que eles precisam. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que entender: todas as coisas pertencem a Deus e todas as coisas são Deus sendo, mesmo aquelas que nós não gostamos. Nós temos a mania de dicotomizar. Nós temos a mania de separar em dois grandes grupos: o que é bom e o que é ruim, o que é bonito e o que é feio, o que é limpo e o que é sujo, o que é gostoso e o que não é gostoso. E depois que a gente constrói um monte aqui, como esse monte é aquele monte que me é agradável, eu digo Deus. E aí eu olho para o outro monte e digo: esse monte que é formado por coisas que eu não gosto, é não Deus. E aí eu chamo de coisas do diabo, dicotomia. Eu coloco de um lado Deus, do outro diabo, de um lado bem, de outro mal. E aí eu digo: eu vou me aproximar desse aqui porque eu só quero isso aqui. Isso aqui eu não quero, porque isso aqui não é de Deus. Né? Havia uma senhora numa igreja que eu pastoreei, e ela, no meio do culto, eu estava pregando, eu estava falando alguma coisa, e ela se empolgava, né? E ela dizia: é de Deus. Até o dia que eu precisei chamar a atenção dela por qualquer coisa, ela disse: não é de Deus, e foi embora. Enquanto eu falava as coisas que ela gostava, estava no monte de cá. O dia que eu tive que puxar a orelha dela e falar: a senhora está agindo mal. Ela disse: isso não é de Deus, e foi-se embora. A gente tem mania de fazer isso. O que é de Deus e o que não é de Deus. Então, o dia da saúde é de Deus, o dia da doença não é de Deus. O dia que eu tenho dinheiro é de Deus, o dia que eu estou sem dinheiro não é de Deus. O dia que eu subo ao pódio, né, Mari? É de Deus. Mas o dia que eu chego em último lugar, não é de Deus. O que Paulo nos ensina, a primeira coisa, é que todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas são Deus sendo. Então eu começo a reconhecer Deus em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Deus faz todas as coisas acontecerem. E nós começamos esse culto lendo o Salmo 150, que diz: louvai a Deus todo ser que respira. Reconheçam Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheçam nas coisas boas, mas reconheçam nas coisas ruins. Cheguem aqui e digam: Deus, muito obrigado por todo esse conjunto de coisas que eu acho agradáveis, mas eu quero também te agradecer por todo esse conjunto de coisas que eu não gosto, porque também são o Senhor. Essa é a primeira coisa. Paulo explica isso para as pessoas. Não há um Deus da chuva, não há um Deus do sol, não há um Deus da colheita, não há um Deus do relâmpago, do trovão. Há um Deus que fez todas as coisas, um único Deus, é o Deus invisível. Ele não tem cara de homem, ele não tem perna de homem, ele não tem mão de homem, porque ele é invisível. Ele não pode ser servido pela mão do homem, porque ele sustenta o universo na mão dele. E Paulo chega a dizer: nele nós existimos, nele nós somos, mas o outro também existe, e é nele. E eu preciso reconhecer esse outro nele. Por isso é que os nossos irmãos de uma outra tradição religiosa, oriental, quando se encontram, colocam a mão assim e dizem namastê. E o pessoal do yoga absorveu isso e também faz isso, que significa: o divino em mim saúda o divino em você. Eles estão dizendo: eu reconheço que Deus fez a mim, mas também fez a você, mesmo que você seja completamente diferente de mim. Isso quebra alguma coisa que a gente é
instintivamente levado a fazer? Hostilizar o diferente. Um dia desse eu estava andando aqui pelo bairro e caminhando aqui em cima, vi um moço, e vou usar a palavra que mais adapta, porque ela é linda. Eu vi um moço, ele era muito negro. Não é como o negro brasileiro. O negro brasileiro não é um negro preto, ele é um negro marrom, né? Os nossos negros, eu sou um marrom, um preto mais claro, preto brasileiro. Mas esse não, um preto bonito. Bonito, as feições bonitas. E havia uma senhora sentada do lado dele, também bem negra, bem bonita. E com as roupas muito coloridas. E aí eu não me contei, falei, você não é daqui. E ele disse, não, eu sou do Senegal. E eu falei, essa deve ser sua esposa. Ele disse, não, é minha irmã. E como é que é o nome? É um nome diferente, né? E eu disse para ele, seja muito bem-vindo a essa terra. E fui embora. Eu quis que ele soubesse que o fato de ser diferente de nós, nas suas roupas, na sua língua, na sua cultura, não faz inferior a qualquer um de nós. É isso que Paulo diz aos gregos. E aí ele diz alguma coisa, ele diz assim, Deus fixou os tempos e o lugar da habitação de cada pessoa na terra. Então significa que você está onde precisa estar. Mas eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar na Europa, eu quero viajar, eu quero morar em Espanha, eu quero morar em Lisboa, eu quero morar no Chile. Você está e estará no lugar onde tem que estar e no lugar onde tiver de estar. Porque Deus controla o lugar da habitação de cada pessoa. Mesmo que você tome a decisão dizendo, sou eu que estou escolhendo. Esse eu escolhendo é Deus agindo em você para que você esteja querendo estar naquele lugar. E se você conseguir chegar naquele lugar e morar ali, foi Deus que te colocou ali. Mas ele disse, Deus fixou os tempos de cada pessoa na terra. Que tempos são esses? Nós lemos aí em 1 Samuel, o primeiro encontro de Samuel com Davi, e a primeira vez que Davi é referido na Bíblia em ser vivente, não como ser profetizado, mas como ser vivente. Deus chama o profeta Samuel e diz, está na hora de mudar a casa real de Israel. Eu quero agora que um outro rei se levante, ele não será da tribo de Benjamim, ele não será da casa de Saul. Ele será da casa de Jessé, de Judá. Vá à casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, eu vou levantar um rei, um novo rei em Israel. Samuel, obediente, vai à casa de Jessé, diz para Jessé, Deus se prove agora de um rei dentre os seus filhos. Quero ver os seus filhos, porque Deus vai me mostrar qual é o filho que vai ser o rei em Israel. O pai então começa a chamar os filhos, e é claro, né, irmãos, quando a gente é pai, quem é mãe, né, quem tem filho, sabe que a gente começa a perceber as inclinações dos nossos filhos, não é verdade? A gente olha para um filho e diz, esse aqui é bom de desenho. O outro não desenha não, mas esse aqui é muito bom de desenho. Nossa, como que ela tem um ouvido afinado. Já desde pequeno, chora afinadinho. Sabe, mas é afinado, não desafina nem no choro, desde bebê. Você olha para aquele que faz corpo mole, a gente sabe quando o filho é preguiçoso. Tem filho que é preguiçoso, tem filho que é muito preguiçoso, mas tem filho que é trabalhador, né? Tem filho que você olha e fala assim, olha, esse não tem medo do serviço. Aí passam todos os filhos, porque o pai começou a achar que o melhor rei seria o mais velho. Talvez o melhor rei fosse o terceiro nascido. E assim passam 7 filhos. Jessé não tem mais a quem chamar, bota a mão assim e fica pensando, ué. Samuel olha e diz assim, acabaram-se os filhos? Terá Deus errado? Deus mandou dizer que é dentre os teus filhos. Acabaram-se os filhos? Não tem mais filho? Existe um outro Jessé? Ele falou, não, peraí, eu ainda tenho um menino. Irmãos, não era um homem. Eu tenho um menino. Ele está cuidando das ovelhas, lá no mato, lá. Samuel disse, então manda chamar, porque eu não vou sentar para comer nessa mesa, enquanto esse menino não chegar. Mandou chamar correndo. E entra um menino, e a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Olhando para ele, ele inspirava paz.
Quarta-feira eu preguei, quarta-feira a gente tem pregação aqui na igreja, você deve vir. E eu estava dizendo, vocês já repararam como é que tem gente que atrai briga? Porque ele é brigão. Quem fala palavrão, e eu não estou aqui com nenhum preconceito, até porque eu acho que o palavrão é uma palavra como qualquer outra. Às vezes nem tão grande é. A gente que dá valor estranho para ela. Mas tem gente que fala. O caso é que cada palavra nossa é carregada de energia criativa. Deus é criador e fez o homem à sua imagem e semelhança, então Deus é criador e nós somos criativos. A energia que nós somos, o Cristo que nós somos, quando fala, põe da sua energia para fora, e é uma energia criativa. Então quem fala palavras carregadas de uma emoção ruim, porque o palavrão é uma palavra que vem com emoção ruim, não é verdade? Olha que interessante, eu acabei de falar que eu vi duas pessoas negras e eu acho absolutamente lindas. Eu acho que negro é lindo, não é? Irmãos, é interessante, não é? Vocês já repararam como é que a gente coloca certos pesos? Eu digo assim, se a situação fica ruim, eu falo assim, a situação está preta. Eu não falo que a situação está negra. A situação está ficando preta. Porque o preto parece ruim, mas negro é coisa bonita, negro é coisa nobre. Mas tem gente que olha para a pessoa e diz, você é um negro. Olha a energia ruim que veio na palavra. Então as palavras podem ser carregadas de energia boa e de energia ruim. Quem tem o hábito de falar palavrão, acaba trazendo energia ruim. Eu estava dizendo isso aqui quarta-feira na igreja. Vocês já repararam como é que tem gente que gosta de brigar e só atrai briga? Porque a energia que ele põe para fora é a energia de briga. Davi era de gentil aspecto. Davi não era de falar palavrão. Davi não chamava ninguém para briga. Davi não vomitava amargura. Davi era um moço gentil. A Bíblia diz que ele era sisudo. Sabe o que é sisudo? Quem tem o dente siso. E o dente siso aparece quando a gente é mais velho. Você nunca vai encontrar um menino de 4 anos com dor de dente, leva o seu guri ao dentista, e o dentista diz, só não acredita que com 4 anos já está com siso? Nós vamos ter que arrancar o siso desse menino. 4 anos não se tem dente siso. 10 anos não se tem dente siso. Você vai ter dente siso depois que você já tem muita experiência de vida. Então você, com experiência de vida, já sabe se desviar do mal. Você agora já tem juízo. Você sabe fazer juízo de valor. Você tem juízo porque você sabe julgar. Quando o dente siso chega, você já sabe julgar, você já tem juízo. Sisudo, Davi era um moço ajuizado, de gentil aspecto. Olhando para ele, a gente sabia que era gente boa e queria ficar perto dele. Tem gente que é assim. Tem gente que a gente vê de longe, parece com o anjinho da guarda da gente, como dizia minha mãe, vai com o anjinho da guarda daquela pessoa. Não é? O espírito da gente combina com o espírito daquela pessoa, a gente se apega. Mas tem gente que você olha e a energia é ruim. Davi era desses, gente boa. Quando ele entra na sala, o Senhor diz, esse é o rei de Israel daqui para frente, joga sobre ele o óleo, ele pega o vaso de óleo, símbolo do Espírito de Deus, e derrama sobre a cabeça de Davi e diz, daqui para frente, o Senhor te toma para que sejas o rei de Israel. Irmãos, a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor tomou Davi. Primeira vez que Davi aparece, novinho em folha, menino. Atos diz que o Senhor fixou os tempos. O primeiro tempo, o tempo que a gente aparece na vida. Você nasceu na família que Deus escolheu para você. Você nasceu na cidade que Deus escolheu para você. Você nasceu do jeito que Deus escolheu para você. Pastor, minha mãe me teve, eu não sei quem é meu pai. Deus escolheu isso para você. Pastor, eu tenho uma história triste, tenho vergonha de falar. Qual é a sua história triste? Você quer compartilhar comigo? Vai te ajudar, vai te aliviar? Pastor, é difícil dizer isso, mas eu preciso dizer porque isso está me matando. Sim, então me diga, eu descobri que eu sou filho de um estupro. Minha mãe não me queria. Meu pai não sei quem era, minha mãe foi estuprada um dia, descobri isso está me pesando. E eu digo para você, até isso, que parece ser algo absurdamente ruim, porque está no monte desse lado, também é vontade de Deus.
Não vou entrar na questão do aborto, do não aborto, não quero entrar nisso. Eu estou dizendo que se você existe a partir disso e chega aqui, Deus tem um plano na sua vida. E é um plano maravilhoso, porque Deus te fez em amor. Mesmo numa situação que não parece ter a presença de Deus, tem a presença de Deus. E não me venha com a pergunta, se Deus é bom, por que isso acontece? Porque nós vamos entrar num outro campo da discussão da filosofia, da ética, que tem explicação, mas que não é o nosso caso. O que eu quero dizer é que não importa como você nasceu, você é projeto muito especial do coração de Deus, muito especial. Mas nós lemos um outro texto, que está em 1 Reis, que diz assim: e chegando os dias de morte de Davi, Davi estava de cama, não conseguia mais se levantar. Irmãos, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu tenho conseguido ver Deus em todos os lugares. Houve um tempo em que realmente eu me relacionava com Deus como outra pessoa. Hoje eu me relaciono com Deus como todas as pessoas e como tudo que existe. Não consigo mais olhar e dizer Deus está lá, porque Deus está em todos os lugares, em todas as pessoas. Como disse Atos. E aí eu fico vendo a didática de Deus no dia a dia. Eu vejo a didática de Deus em cada coisa que acontece. E os irmãos sabem que meu pai tem mais de um ano que mora comigo, 82 anos. Tem gente de 82, 86, né, irmão Antônio? Que está inteiro. O irmão Antônio é um homem inteiro, vocês já repararam? Que homem bonito, que homem forte, que homem, não é? Eu dou um abraço nele, quando eu dou um abraço nele, eu bato a mão no ombro dele e jogo para o meu lado, que eu brinco que eu estou pegando a unção dele para mim, né? Mas meu pai não teve o mesmo caminho. Então, com 82 anos, ele está um pouco mais debilitado. Para levantar da cama, ele se esforça. E aí eu levo a mão e pego no braço dele e o puxo. E aí ele precisa calçar o chinelo. Mas ele não consegue se abaixar e calçar o chinelo. Eu preciso colocar o chinelo no pé dele. E aí ele precisa tomar banho. Mas ele não consegue mais se ensaboar. Ele vai, mas não consegue, não tem mais a mesma elasticidade, não tem mais o mesmo equilíbrio, não tem mais as mesmas noções de espaço. E aí eu ensaboo, e aí eu lavo, e aí eu seco, e aí eu trago, e aí eu ponho a mesa, e aí eu dou a ele o café, e a gente conversa e eu levo para a cama. E aí ele já não quer mais ficar sentado muito tempo, ele não quer andar, ele não quer ficar em pé, ele quer ficar deitado. Mas sabe como é que eu vi meu pai a vida toda? Forte, correndo, fazendo, trabalhando, inteligente, criando coisas novas. Problemas para ele eram apenas desafios, eram apenas oportunidade de criar algo, de trazer algo novo, de fazer algo tremendo. Davi, a história de Davi é de um rei, a história de Davi é de um guerreiro, a história de Davi é de um conquistador. O Espírito do Senhor tomou esse menino e o conduziu pela vida vitoriosamente, mas depois de uns anos Davi está envelhecido e também não consegue mais se levantar. Não consegue se levantar e dizer assim: vocês viram Salomão por aí? Estou precisando falar com meu filho. Ah, seu filho está tomando café na cozinha. Não, então eu vou lá, é bom que eu tomo uma xícara de chá com ele. Não, ele estava velho. E ele manda chamar Salomão e diz: meu filho, eu sei que eu vou morrer. Talvez em poucas horas, em poucos dias, mas eu sei que eu estou indo pelo caminho de todo homem. Eu estou indo pelo caminho de todas as pessoas. E eu preciso te aconselhar algo. Eu preciso que você saiba algo da minha vida. De tudo que eu fiz. De tudo que eu fiz. De tudo que eu amealhei. De tudo que eu conquistei. De tudo que eu guardei. De tudo que eu retive. De tudo que eu tenho. Eu tenho algo muito precioso para te entregar. Talvez se fosse o Tiago dissesse: papai vai me dar agora as pedras preciosas que ele tem guardado. Talvez se fosse a Amanda Felicidade, ia dizer: papai vai me dar a senha do cofre e eu vou descobrir todos os tesouros que tem ali dentro. Davi disse: antes que eu morra eu preciso te dar o mais importante. Tema ao Senhor Deus de Israel. Tenha respeito pelo Deus de Israel. Ande nos seus caminhos. Obedeça aos seus mandamentos.
Conheça os seus estatutos, saiba tudo o que ele já julgou, para que você não se afaste desses julgamentos. Guarde a lei do Senhor, não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer firme o seu caminho. Essa é a chave que eu estou te dando aqui hoje. Deus está te dando uma chave. Pastor, eu quero fazer medicina, porque medicina é um curso que faz as pessoas saírem da faculdade e serem bem-sucedidas. Não é verdade. Pastor, eu quero ficar muito rico, porque eu vou ser muito feliz, eu vou viajar para todos os países, eu vou comer as melhores comidas, eu vou dormir com as melhores pessoas, Não é verdade. Pastor, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer academia, eu vou comer comida fitness, low carb, eu vou ficar sempre forte. Não é verdade. Nada disso se garante. Tudo isso passa. Davi disse: tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, não se afaste dos seus estatutos nem dos seus julgamentos, porque o Senhor vai fazer firme o seu caminho. Deus vai com você. Quando você passar pelo dia bom, quando você tiver com tudo, lembre-se que tudo pertence a Deus. Dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você é inquilino de Deus. Só isso. Quando você estiver passando pelo dia mal, aquele conjunto de coisas que parece que Deus não está ali, reconheça Deus nos seus caminhos, porque Ele endireitará as suas veredas. Mesmo que seja um momento de dor, de dificuldade, de penúria, de falta, agradeça e diga: Senhor, eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. Segura na mão de Deus e vai. Irmão, se você fizer isso, não vai dar errado. E aí nós vimos que Davi morreu, e se cumpriu a palavra de Atos. Deus fixou os tempos de cada um, o tempo em que você nasce, que o Espírito do Senhor te toma, e o tempo da sua morte. Pedalei hoje à tarde, até parece uma novidade, né? Pastor pedalou, isso não é uma novidade, eu pedalo sempre que eu posso, né? E fomos pedalar, né? Fomos eu, Lucas, a Mari, na volta passamos lá e o Beto fez um lanche, irmãos, que delícia. Depois de um pedal, quase 30 quilômetros, a gente chega com fome, com sede, a mesa farta. E aí a gente conversa vai, conversa vem. E eu falando como é que os irmãos são bons no pedal, são jovens, hein, irmãos? Como é bom ver um jovem pedalando, né? Como pedalam bem esses meninos, como sobem bem. Eu, um senhor, um ancião de dias, né? E eu ali, eu falei: olha, eu já estou vendo, é o dia da minha morte. Aí o Beto levantou e disse assim: não, pastor. E o Lucas pegou o telefone e falou: Mário, vamos olhar o telefone. O pastor começa com esse papo ruim. Não, e o Beto disse: pastor, só tem que parar de falar nisso. De jeito nenhum que eu vou parar de falar nisso. De jeito nenhum. Nós fomos para o Salmo 139, e o que fez Davi se manter no caminho, o que fez Davi ficar ajuizado, foi o pedido que ele fez para Deus. Ele disse: Senhor, me mostra o tamanho da minha vida e me mostra o dia do meu fim. Aí Deus mostrou para ele e disse: o tamanho da sua vida é o tamanho de 2 ou 3 palmos. 1, 2, pronto, isso aqui é o tamanho da sua vida. Ele olhou e disse: mas é só isso? E Deus disse: você nasceu aqui, eu vou te tirar aqui. E ele disse: Senhor, então tudo é vaidade, tudo passa. O que faz valer a pena viver o momento é eu saber que ele vai acabar. Irmãos, quando Deus nos dá a conhecer o dia da nossa morte, não é o dia específico. 24 de agosto de 2020, Tina, você morrerá. E a Tina fica dizendo: não, irmãos, não é isso. É quando Deus não permite que a gente perca a noção de que tudo vai passar. A gente começa a valorizar aquilo que realmente tem valor. E eu quero contar uma historinha para vocês. Houve um sábio que era muito, muito procurado, porque ele era muito sábio. Então as pessoas da aldeia dele o procuravam para todas as coisas. E a fama dele foi se espalhando. E aí as pessoas começaram a vir de longe para perguntar as coisas para ele. E teve um dia que ele disse: não aguento mais. Eu quero morar num lugar que me dê paz. E ele saiu da aldeia dele e foi morar lá para o lado do Pontal da Baeté, Orlando. Lá, escondido.
ficou lá, ninguém soube mais dele, porque ninguém ia lá, então ninguém mais, e as pessoas começaram a perguntar, cadê o sábio, cadê o sábio? O sábio sumiu. Bom, esqueceram do sábio. Um dia 2 jovens começaram a ter uma ideia diferente, vamos caçar. Pegaram ali os seus instrumentos de caça, entraram no mato e começaram, chegaram num ponto que eles disseram, nós nos perdemos, não sabemos mais voltar, e agora? Ficaram perdidos, desesperados, e entraram na mata, chegaram num lugar que viram uma luz, já estava escurecendo, e eles disseram, vamos lá, porque pode ser que aquele morador nos acolha, quem sabe nos dá um pouquinho de comida, nos deixe passar a noite lá, e ainda nos ensine o caminho. Foram caminhando, e quando bateram na porta, ouviram passos dentro da casa, meio que se arrastando, parecendo passos de gente mais velha. E de repente, quando a porta se abriu e aquele moço tinha uma lanterna na mão, uma lamparina na mão, era aquele sábio. E aqueles 2 moços que eram da aldeia desse sábio já desaparecido, tomaram um susto e disseram, mas o senhor aqui? Por que o senhor veio aqui? Por que o senhor está aqui? Nós achamos que o senhor estava morto. E aí ele os recebeu na casa para que passassem a noite. E ele disse, olha, eu estava muito cansado, porque todo mundo me procurava para saber o futuro, para pedir conselhos de sabedoria, e eu já não estava mais vivendo a minha vida. E aqueles 2, então, não resistindo, disseram, o senhor permite que a gente faça um pedidinho para o senhor? E ele disse, vocês querem mais da comida? Não, não é isso. Então o que é que vocês querem? O senhor pode dizer para nós qual vai ser o nosso futuro? O sábio disse, é por isso que eu fugi de lá. Eu não aguentava mais isso. E eles insistiram tanto que o sábio disse, olha, eu vou dizer para vocês o futuro de cada um de vocês. Mas não contem a ninguém, porque eu não quero que ninguém venha atrás de mim. E os 2 disseram que sim, queriam saber o seu futuro. O sábio então olhou para o primeiro, olhou bem nos olhos dele, sentiu essa energia que saía dele. Lembra que eu falei que Davi era um menino de gentil aspecto? Olhou para ele e disse, você vai ser um rei muito, muito rico. Olhou para o outro já fez a cara assim, fechou aquela, sabe aquela cara de gente brava? Aquela cara, né? Aquela energia ruim. O rei olhou para ele e falou assim, olha, no mesmo tempo que esse aqui vai virar rei, em um ano esse aqui vai ser rei. Em um ano você vai estar morto, você vai morrer. Você vai morrer de facada. Irmãos, que coisa maravilhosa, a pastora Ademir agora recebeu o dom da revelação do futuro, vou ler o futuro, vou contar o futuro, e aí nós vamos fazer uma fila aqui, e você com certeza vai querer saber se você vai ficar rico, você vai querer saber se você vai casar, você vai querer saber onde está o homem da sua vida, você vai querer saber se você vai entrar naquela empresa, o que você tem que fazer para melhorar de vida, nós todos vamos querer saber essas coisas. Ninguém vai chegar perto de mim e dizer assim, pastor Ademir, que dia que eu vou morrer? Ninguém quer saber o dia da sua morte. Mas aquele moço ficou sabendo. Um ficou sabendo que em um ano seria rei muito rico, e o outro ficou sabendo que iria morrer, Eduardo. E eles voltaram. O primeiro voltou alegre, feliz, ele estufou o peito, ele sabia que seria rei. Maravilhoso. O outro voltou tão abatido, porque ele sabia que só tinha um ano. E durante esse ano, esse que ficou sabendo que era rei, ficou arrogante, ficou intolerante, começou a olhar para as pessoas e dizer, olha, não me amola não, porque eu já sei que eu vou ser rei. Não quero saber, não quero saber de coisinha pequena não. O outro sabendo que ia morrer, começou a dizer, nossa, como eu tenho vivido mal. Começou a ver as pessoas que ele nunca tinha visto, começou a ver gente passando fome, aí ele ia na casa dele e pegava comida e distribuía. Às vezes ele passava fome, mas dava comida para o outro. Andando na rua num dia frio como esse, ele viu um velhinho com frio, sabe, Solange? Ele tirou a blusa dele e deu para aquela pessoa. Ele começou a ouvir as pessoas, ele disse, mas eu só tenho 8 meses, eu acho que eu vou visitar os enfermos. E quando alguém disse bandido bom e bandido morto, ele disse, não é não. As pessoas têm que mudar, quem sabe se a gente conversar, e começou a tentar mudar as pessoas ruins para que fossem melhores. Começou a acreditar que tinha um caminho novo. Bom, chegando próximo de um ano,
eles começaram a ficar apavorados, né? Um apavorado que ia morrer e o outro apavorado que o ano completasse depressa para que fosse rei. Fez um ano, o cara não morreu. E o outro não virou rei. Um ano e uma semana, o cara não virou rei e o outro não virou defunto. E eles resolveram então procurar o sábio. O sábio errou. Como que aquele homem que nunca havia errado, agora errou? E entraram na floresta. E no meio do caminho, eles viram uma bolsa de ouro debaixo de uma árvore. Abriram a bolsa, viram que era ouro. Mas eles não sabiam que aquele ouro era de um grupo de bandidos que havia roubado aquele ouro. Enquanto eles estão mexendo, os bandidos chegaram. E os bandidos disseram: nós vamos matar vocês. E aquele que estava para ser rei tinha pego aquele ouro e disse: mas isso é meu. E um bandido pegou uma faca e foi para cima dele para matá-lo. Esse outro, que já devia ser morto a essa altura, vendo que o amigo ia ser ferido, solidário, se jogou na frente e a faca entrou no braço dele. E ele caiu. Nisso, houve um barulho e um leão passou por ali e rugiu, e os bandidos correram com o barulho do leão, mas não tinha leão, foi só um barulho. E aí eles já estavam perto da casa daquele sábio. Aquele que estava segurando o saco de ouro pegou o amigo e disse: vamos à casa do sábio. Chegaram à casa do sábio, o sábio abriu a porta, tinha um segurando apenas um saquinho com ouro e o outro ferido. Os pôs para dentro e eles perguntaram: o senhor errou, o senhor errou, a sua profecia não se cumpriu. Ele disse: como não? Ele disse: óbvio que não, eu não virei rei, eu só tenho esse saco com um pouco de ouro. E o outro está ferido, mas não morreu. E o sábio disse: é verdade. Sabe o que acontece? Vocês dois, ao ficarem sabendo do futuro de vocês, vocês começaram a agir diferente. Você era uma pessoa muito boa, a sua energia te faria ser um rei. Mas quando você ficou sabendo das coisas boas que aconteceram na sua vida, você começou a ficar arrogante, você começou a ficar insensível, você começou a dar ordens, você começou a dizer quem era bom, quem não era, você mudou a sua energia, você era bom e ficou ruim. Então, você não vai mais ser rei. Você seria rei se tivesse continuado daquele jeito, mas você mudou. Tudo que você vai conseguir na vida daqui para frente é esse saquinho de ouro. Ele disse: mas e o outro que não morreu? Ele disse: pois é, como ele contemplou o dia da morte dele, ele começou a ficar uma pessoa melhor. Ele começou a se preocupar menos com as vaidades, ele começou a ver os invisíveis, ele começou a fazer coisas boas e a energia dele mudou. E aí, aquilo que seria a morte para ele é só um ferimento que vai fechar. E pode ser, quem sabe, que um dia ele seja rei. Irmãos, quando Davi diz ao Senhor: me dá a conhecer o tamanho da minha vida e saber o dia da minha morte. Deus não conta para você o dia da sua morte especificamente, mas Ele te faz lembrar que você vai morrer. E se você vai envelhecer e vai morrer, eu te pergunto: vale a pena continuar sendo uma pessoa brigona? Vale a pena continuar faltando aos cultos? Vale a pena continuar não servindo a Deus? Vale a pena continuar sendo avarento? Vale a pena apenas continuar sendo uma pessoa ruim? Mas se você disser como Davi: Senhor, me faz entender que tudo vai passar, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser uma pessoa melhor, e você vai mudar o seu futuro, e vai se cumprir a palavra de Davi a Salomão na sua vida: o Senhor fará firme o seu caminho. Você vai ter um casamento maravilhoso, você vai ter uma vida financeira maravilhosa, você vai ter uma saúde muito boa, e quando chegarem os dias da velhice, que ninguém tem neles prazer, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, o Senhor será o seu ajudador, e você vai partir em ditosa idade, como Moisés, como Caleb, como Abraão, porque o Senhor tem por preciosa a morte dos seus santos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Essa é a chave que eu dou para vocês nessa noite, amém? Quem quer segurar nessa chave? Amém? Então feche os seus olhos e num gesto de fé, levante a sua mão